Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. Este é um trabalho de Teoria da Computação com o professor Dr. Helder Rison. Lema do bombeamento para linguagens livres de contexto, dos alunos Alex Weber, Marcos Moreto, Viviane Duarte Bonfim. Descrição formal do lema do bombeamento, extraído do livro do Sipser. O lema do bombeamento para linguagens livres do contexto. Se A é uma linguagem livre de contexto, então existe um número P, que é o comprimento do bombeamento, onde, se S é uma cadeia qualquer de A, de comprimento pelo menos P, então S pode ser dividido em 5 partes, ou seja, U, V, X, Y e Z, satisfazendo as seguintes condições. Condição número 1, para cada i maior ou igual a zero, u, v elevado na i, x, y elevado na i e z precisam continuar pertencendo à linguagem. 2. O tamanho de v e y devem ser maior que zero. 3. Vx e y, o tamanho de Vx e y deve ser menor ou igual a p. Entendendo o teorema do bombeamento. Então, como nós vimos antes o teorema, com algumas afirmações, e agora vamos entendê-las um pouco melhor. S é uma cadeia qualquer na linguagem, ou seja, S é uma string, essa é uma palavra que pertence a essa linguagem. O tamanho de S tem que ser maior ou igual a P. E também S deve pertencer à linguagem. Quando a gente for escolher uma string para ser bombeada, ela deve pertencer à linguagem. E P é o comprimento do bombeamento, o tamanho desse bombeamento. Precisamos ainda contemplar mais 3 condições. A primeira é, para cada i maior ou igual a zero, u, v elevado na i, x, y elevado na i, z, precisa continuar pertencendo à linguagem, ou seja, à medida que a gente for bombeando, para cada i, o resultado desse bombeamento precisa continuar pertencendo à linguagem. 2. V e y, o tamanho de v mais o tamanho de y devem ser maior que zero. Isto é, os dois deles não podem ser vazios. Um até pode, mas os dois não podem. E 3. V, x e y menor ou igual a p. Isto é, o tamanho de v mais x mais y é menor ou no máximo igual a P, que é o comprimento do bombeamento. Ressalta-se então que no lema, a nossa string, dividida em U, X, V, Y e Z, onde o X ou o Y pode ser a palavra vazia, porém não ambas, o que resulta em bombeamento não balanceado, como ocorre nas linguagens regulares, onde o Y não podia ser vazio. Comparativamente com as linguagens regulares, o duplo bombeamento balanceado é uma importante característica das linguagens livres de contexto. O exemplo desse duplo balanceamento é o a elevado na n, b elevado na n, sendo n maior ou igual a zero, e também a palavra e a sua reversa, w, wr, tal que w pertence a A e B estrela. Comparando as linguagens regulares, os formalismos regulares são capazes de expressar apenas bombeamentos sem qualquer balanceamento. Já os formalismos livres do contexto são capazes de expressar bombeamento balanceado 2 a 2. Ou seja, é possível controlar duas condições. Porém, não é capaz de expressar um triplo balanceamento, como no exemplo A elevado a n, B elevado a n e n maior ou igual a zero. Vamos agora, então, aplicar o teorema do bombeamento. Mostre que a linguagem L não é livre de contexto. Linguagem L é igual a elevado a J, B elevado a K, tal que J é igual a K ao quadrado. Mas que linguagem é essa? Quais strings pertencem a ela? Veja abaixo os exemplos e analise qual dessas strings pertence à linguagem e qual dessas strings não pertence à linguagem.
Ok, muito bem. Veja que as strings da coluna à esquerda pertencem à linguagem, as da direita não. Com isso, conseguimos observar um padrão das strings que pertencem a essa linguagem. Esse padrão é que a quantidade de As é o quadrado da quantidade de Bs, assim como afirma lá em cima na linguagem L. A partir disso, então, a gente vai relembrar quais são os requisitos para a gente aplicar o lema do bombeamento. O tamanho de S precisa ser maior ou igual a P. O tamanho de P é o comprimento do bombeamento. S é uma cadeia qualquer da linguagem. E ainda precisamos contemplar mais 3 condições para poder afirmar que essa linguagem não é livre de contexto. Para cada i maior ou igual a 0, o v elevado na i, x, y elevado na i e z deve produzir strings que pertencem à linguagem. Também é importante que o tamanho de v e y seja maior que 0. E ainda, o tamanho de v, x e y deve ser menor ou igual ao comprimento do bombeamento. Temos algum exemplo? Tem sim, vamos mostrar um exemplo usando a mesma linguagem que já foi enunciada, dar um P qualquer, tomando nossa cadeia como sendo S. Temos várias escolhas para a divisão desse U, V, X, Y e Z, ou seja, para a divisão dessa string nessas 5 partes. E a que requer mais atenção é apresentada abaixo e vai ser analisada em seguida. Percebam que nós apresentamos aí uma string genérica, onde P ao quadrado é o tamanho de A, P é o tamanho de B, e as variáveis K1 e K2 são as variáveis que representam a parte dessa string que é bombeável. K1 com relação ao V e o K2 com relação ao Y. Nós teremos que fazer uma prova por contradição para conseguir provar que essa linguagem não é livre de contexto. Adiante então com o exemplo, conforme mostrado há pouco, o exemplo A na P ao quadrado, B na P, bombeando as subcadeias V e X e vezes, nós vamos gerar uma nova cadeia com os seguintes trechos. P ao quadrado mais I menos 1 vezes K1, As, e P mais I menos 1, K2, Bs. Essa, então, é uma string genérica criada a partir do bombeamento das subcadeias V e X e vezes. Se K1 for igual a 0, nós vamos ter o K2 maior que 1. Ou seja, se fizermos o V vazio, nós vamos ter um K2 desproporcional à quantidade de As, logo não pertencendo à linguagem. Para o caso de I igual a 0, teremos P ao quadrado As e P menos K2 Bs. Dessa forma, também não vai pertencer à linguagem. Analogamente ao que foi apresentado no item anterior, se K2 igual a 0, K1 maior que 1 também vai falhar. Se os Bs não forem bombeados, os As vão ficar de forma desproporcional. Então, a gente consegue identificar a partir disso que esse bombeamento, além de ser duplo, ele tem uma relação que não é simplesmente proporcional, ele tem uma relação quadrática. Dessa forma, então, vamos considerar, portanto, o caso K1 diferente de 0, K2 diferente de 0, ou seja, nós vamos ter um V, nós vamos ter um Y, não vai ser vazio, e I igual a 0, ou seja, sem bombeamento. Note que P menos K2 ao quadrado vai ser menor ou igual a P menos 1 ao quadrado. P menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que P ao quadrado menos 2P mais 1. Basta que a gente abra P menos 1 ao quadrado. E esse valor, P ao quadrado menos 2P mais 1, ele também é menor que P ao quadrado menos K1. Logo, o resultado não vai pertencer à linguagem, portanto, L não é livre de contexto. Muito bem, essas foram
As explicações acerca do lema de bombeamento para linguagens livre do contexto foi feito para o trabalho de aula na matéria de Teoria da Computação, Universidade Federal de Santa Catarina, disciplina ministrada pelo professor Dr. Elder Rizon, pelos alunos Alex Weber, Marcos Moreto e Viviane Duarte Bonfim.